Ano novo assustador e estranho. Esta foi uma história contada por minha mãe. Era ano novo e minha mãe e seu sobrinho estavam em algum lugar, no local de trabalho da minha mãe. Minha mãe pediu ao sobrinho que fosse comprar comida para o ano novo ou algo assim. Como eu moro nas Filipinas, minha mãe pediu ao Jollibee para o jantar deles. Então, o sobrinho da minha mãe foi até o Jollibee, mas era muito longe da área de trabalho. Quando ele estava voltando para casa, estava tentando pegar o jeepney, mas nenhum dos jeepneys parava para fazê-lo pegar o jeepney, era como se ele fosse invisível. As ruas estavam vazias e não havia pessoas na rua em que ele estava, havia jeepneys, como eu disse, mas não havia ninguém andando. Então, quando um cara passou por ele e o cumprimentou por Feliz Ano Novo, foi quando um jeep parou para ele entrar. Mas quando ele olhou para trás e ao redor, o cara desapareceu. Ele voltou depois de 1 hora. E tudo isso aconteceu à noite. Véspera de Ano Novo por pouco. Estou em Londres, Reino Unido. Estamos em um Tier 4 lockdown. Se fique em casa, saia apenas para fazer compras ou exercícios, não se misture com pessoas fora de sua própria casa ou bolha de apoio etc etc. Com uma cepa mutante da Covid-19 se alastrando por Londres, leitos hospitalares quase esgotados e o número de mortes aumentando, fazia sentido ficar em casa o máximo possível. Mas todo ser humano tem um ponto de ruptura e o meu foi de 8 dias vagando pelo meu apartamento de 1 quarto. Eu já tinha falado comigo mesmo sobre o Zoom e não tinha mais conversas para ter comigo mesmo. Às 22 horas da véspera de Ano Novo, decidi tomar um pouco de ar, permitido dentro das regras da camada 4, e fazer uma caminhada rápida pelo perímetro ao redor do parque local, tudo em estradas principais, leva cerca de 40 minutos. O plano era parar em um supermercado local e comprar uma garrafa de vinho tinto no caminho de volta. Saí, com a máscara firmemente fixada, e comecei a caminhar. Uma coisa para a qual eu não estava preparado era para as ruas assustadoramente vazias e quase silenciosas. Como estava um pouco abaixo de zero, decidi me apressar e cortar caminho por algumas ruas laterais primeiro. Em retrospecto, um grande erro. Navegando por ruas laterais muito tranquilas, aproximei-me do parque quando vi uma van, do tamanho de uma Mercedes Sprinter, virar e se aproximar rapidamente de mim. Decidindo deixá-los passar antes de atravessar, parei. A van começou a diminuir a velocidade ao se aproximar de mim. Pude ver que a cabine estava ocupada por 2 homens, entre 25 e 40 anos de idade. Então ela parou. A janela se abriu. Um homem se inclinou para fora. Ei, amigo. Estamos perdidos. Você pode me indicar a estação X? O sotaque não era do Reino Unido e não vou declarar sua origem, pois não vou entrar em estereótipos. Os alarmes começaram a soar imediatamente. O que uma van estava fazendo a essa hora e por que indicações para a estação de trem local? No meio de um bloqueio de nível 4. A van havia parado de modo que a porta lateral estava voltada para mim. Dei alguns passos para trás e dei as instruções rapidamente. Eu não entendi tudo. Acho melhor você nos mostrar. Com isso, ele abriu sua porta e a porta lateral da van se abriu e revelando outros 2 homens. Eu simplesmente me virei e corri pela rua lateral de onde eu havia saído. Merda, dei a volta na van. Eu o sigo. Sabendo que esses caras eram mais jovens em forma do que eu, uma corrida a pé até o prédio do meu apartamento estava fora de questão. A única vantagem que eu tinha era uma vantagem inicial e, espero, o conhecimento local das ruas. A rua lateral leva a uma rua maior que tem casas com grandes sebes. Passei correndo por algumas casas e entrei no jardim da frente de uma casa que tinha a cerca mais imponente e opaca. Ela não tinha iluminação. Eu me abaixei. Para minha sorte, aquela casa não tinha luz com sensor de movimento. Em poucos segundos, ouvi passos. Eles passaram por mim. Pararam. Espiei por entre a vegetação da cerca viva, visão muito limitada, para ver o homem que havia pedido informações. Ele estava algumas casas abaixo de mim e no lado oposto da rua. Ele estava olhando em volta. Então, ouviu-se o som do veículo. Pensei, não, a van. Para minha sorte, era um carro. O homem olhou para o celular, olhou em volta, fingindo que estava verificando algo, e depois saiu. Deixando a rua residencial o mais rápido possível. O carro continuou seu caminho. Fiquei esperando por mais 10 minutos. Sentado atrás da cerca no jardim da frente, praticando uma explicação se as luzes da casa se acendessem. A casa permaneceu apagada. Depois do tempo estipulado, levantei-me e caminhei rapidamente de volta ao meu prédio, mantendo-me nas sombras e reagindo a cada som. Consegui voltar. Tranquei a porta da frente. Somente quando me sentei é que entendi o que havia acabado de evitar.
Tudo isso por um pouco de ar e uma garrafa de vinho tinto? Servi-me de um café preto e pensei em chamar a polícia, mas o que eu diria? Será que realmente tinha acontecido alguma coisa que eles pudessem fazer? A intuição de ter sido sequestrado ou estar em perigo não é evidência suficiente. Além disso, por ser homem, isso não seria uma prioridade, especialmente em uma noite em que eles estariam sobrecarregados. Eu apenas esperei o ano novo, percebendo que tive sorte em escapar e que deveria estocar vinho tinto em um momento mais decente. Alguém mais que mora na Austrália já passou por algo semelhante? Ótima maneira de começar o ano novo. Isso aconteceu há quase 4 anos, nas primeiras horas do dia de ano novo. Para referência, eu tinha 17 anos na época e estava no último ano do ensino médio. Sou do sexo masculino, tenho cerca de 1,70 metros e pesava cerca de 60 kg na época. Eu morava no subúrbio e estava em uma festa de ano novo organizada por um amigo meu na casa dele, que ficava a 20 minutos de caminhada da minha casa. Era mais ou menos 1 da manhã e eu estava prestes a sair com outro amigo meu que morava no mesmo quarteirão que eu. Meu amigo, que estava organizando a festa, perguntou se gostaríamos de uma carona para casa e, em retrospecto, provavelmente deveríamos ter aceitado a oferta, mas nosso bairro era bastante seguro e achamos que, com nós dois andando juntos, ninguém nos incomodaria. Além disso, provavelmente havia outras pessoas na festa que precisavam de uma carona para casa mais do que nós. Despedimos-nos de todos e começamos nossa caminhada para casa. A rua estava previsivelmente vazia, com ninguém além de nós caminhando pela calçada e talvez um carro ocasional passando. Mas estava bem iluminada, então não estávamos caminhando na escuridão total. Meu amigo queria comprar um maço de cigarros a caminho de casa, então paramos em um posto de gasolina no caminho. Quando chegamos ao posto de gasolina, ele estava quase vazio, com apenas uma mulher em uma bomba enchendo o carro de gasolina e um cara postado em frente à loja falando ao telefone. Entramos e meu amigo pegou um maço de cigarros. Saímos da loja e meu amigo imediatamente acendeu um cigarro. Chegamos à calçada e ouvimos alguém atrás de nós gritar: "Vei, espere!" Olhamos para trás e vimos o cara que estava na frente da loja caminhando rapidamente em nossa direção. Ele aparentava ter entre 20 e poucos anos, provavelmente tinha cerca de 1,80 metros de altura e pesava talvez 140 quilos. Ele se aproximou de nós e perguntou se poderia pegar um isqueiro. Meu amigo e eu não demos muita importância e ele acendeu o cigarro do rapaz. O cara agradeceu e meu amigo disse: "De nada." Começamos a nos afastar quando o cara continuou a nos seguir perguntando para onde estávamos indo. Dissemos a ele que estávamos indo para casa e perguntamos para onde ele estava indo. Ele disse que seus amigos estavam em uma festa e que estava voltando para lá quando saiu para tomar um pouco de ar fresco. Ele nos perguntou se queríamos ir à festa. Esse é oficialmente o ponto em que as bandeiras vermelhas começam a se acender com esse cara. Por que diabos um cara de 20 e poucos anos perguntaria a 2 adolescentes se eles queriam ir a uma festa com ele? Nós lhe dissemos sem rodeios que não sabíamos quem ele era nem conhecíamos ninguém na festa de que ele estava falando, portanto, não iríamos. Ele começou a rir e disse que parecíamos ser caras legais para ir a uma festa. Ele nos disse que precisávamos nos soltar um pouco. Meu amigo e eu dissemos a ele que tínhamos 18 e 17 anos, respectivamente, para ver se isso faria nos deixar em paz. Ele deu uma risadinha e disse que a idade não importava para ele e que tinha um irmão de 16 anos e que festejava com ele e seus amigos o tempo todo. Jesus Cristo, será que esse cara consegue entender uma dica? Pensei comigo mesmo. Estávamos a pouco menos de 10 minutos de nossas casas e não queríamos que esse cretino nos seguisse por todo o caminho. Eu disse a ele com firmeza: "Cara, não vamos a lugar nenhum com você. Agora pare de nos seguir e vá se fuder." Ele ficou furioso e começou a gritar conosco por sermos idiotas hostis e sem consideração e que ele só estava tentando ser legal. Em seguida, começou a proferir insultos raciais contra meu amigo, que já deve ter valido a pena mencionar que eu sou branco e meu amigo é negro. Meu amigo gritou para ele se afastar antes de lhe dar um tapa na cara e o cara começou a correr para longe de nós. Meu amigo e eu nos olhamos com total repulsa pelo que aconteceu e passamos os 5 minutos seguintes caminhando e conversando sobre o cara assustador. Nós dois concordamos que ele provavelmente estava bêbado ou drogado por causa de uma festa de ano novo. Quando nos demos conta, ouvimos um carro atrás de nós e começamos a diminuir a velocidade para acompanhar nosso ritmo. Vimos as janelas se abrirem, revelando o cara que tínhamos visto alguns minutos antes com quem presumimos serem 2 de seus amigos, um dos quais era um homem que provavelmente tinha a mesma idade que ele e uma mulher no banco de trás que devia ter uns 30 e poucos anos. O cara nos disse que começamos com o pé errado e nos convidou mais uma vez para nos juntarmos a eles na festa.
Meu amigo e eu nos olhamos e eu sussurrei para ele que precisávamos nos afastar deles. Meu amigo disse a ele que não iríamos com eles e que nos deixasse em paz. O cara ficou em silêncio por alguns segundos e disse: vocês virão conosco. De um jeito ou de outro. Eles encostaram e saíram rapidamente do carro, o que fez com que meu amigo e eu entrássemos imediatamente em modo de fuga. Viramos à direita em uma quadra lateral e meu amigo gritou: corram para o parque. Nós os perderemos lá. Olhamos para trás, para nosso horror, as 3 pessoas estavam correndo em nossa direção. Corremos para o parque, mais uma vez, olhamos para trás e eles estavam se aproximando. Corremos para o escuro e espesso trecho de árvores que cobria boa parte do lado oeste do parque, na esperança de escapar deles. A essa altura, eu estava em pânico porque não conseguia ver nada e estava preocupado que meu amigo e eu tropeçássemos em alguma coisa e fossemos capturados por um daqueles malucos que queriam fazer sabe-se lá o que conosco. Ouvimos um deles tropeçar e cair atrás de nós, gritando: foda-se, e, felizmente, vimos a luz novamente e chegamos a outro caminho no parque e viramos à esquerda no caminho. Ouvimos gritos atrás de nós e um dos rapazes disse que tinha nos perdido. A mulher grita para nos separarmos e procurarmos por nós no parque. Corremos em direção aos banheiros que, felizmente, estavam abertos e nos escondemos lá dentro. Demoramos 1 minuto para recuperar o fôlego, pois nossos pulmões estavam praticamente queimando naquele momento. Deveríamos ter chamado a polícia e nos escondido até que eles chegassem, mas naquele momento estávamos tão concentrados em nos afastar daquelas pessoas malucas que decidimos tentar chegar à saída mais próxima do parque e correr para minha casa. Esperamos por cerca de 2 minutos e saímos correndo do banheiro em direção à saída do parque. Pouco antes de sairmos do parque, ouvimos um dos rapazes gritar atrás de nós dizendo que havia nos encontrado e que estávamos fugindo. Olhamos para trás e vimos o cara à distância começando a nos perseguir. Corremos até chegar à minha casa e eu abri rapidamente a porta, entramos correndo e eu a tranquei rapidamente. Fomos para minha sala de estar e caímos no sofá. Ficamos sentados em silêncio, tentando recuperar nossa energia e nos acalmar depois do que aconteceu, esperando que eles não vissem para onde tínhamos corrido. Olhei pela janela várias vezes ao longo de 10 minutos, e felizmente, eles não voltaram a aparecer. Conversamos sobre o ocorrido e ficamos felizes por estarmos bem e por nada de ruim ter acontecido conosco. Estávamos tentando descobrir o que eles queriam conosco. Será que queriam nos matar, nos roubar, fazer sexo conosco? Só Deus sabe. Meu amigo ficou por lá por mais meia hora antes de insistir em ir para casa. Ele foi embora e eu fui para a cama. Fiquei pensando no que havia acontecido e ponderando sobre o que teria acontecido se eles tivessem me pegado. Mesmo quando estou digitando isso, ainda tenho esses pensamentos. Acabei pegando no sono, acordei e contei aos meus pais o que havia acontecido. Eles ficaram gratos por eu e meu amigo estarmos bem, mas ficaram chateados conosco por termos optado por ir para casa a pé, pois deveríamos ter aceitado a carona do meu outro amigo ou até mesmo ter ligado para eles e eles teriam nos buscado. De qualquer forma, registramos um boletim de ocorrência na polícia e dei a eles todas as informações que pude. Infelizmente, nunca mais ouvimos nada sobre isso e às vezes me pergunto o que diabos eles estão fazendo desde então. Eu realmente espero que eles nunca mais tenham feito mal a outra pessoa depois disso. Não tenho palavras para expressar o quanto sou grato por termos conseguido escapar daquelas aberrações, e até hoje, esse incidente ainda é a coisa mais assustadora que já me aconteceu na vida. Esse incidente definitivamente me deixou mais cauteloso com o que está ao meu redor e faço o possível para evitar situações em que preciso andar tarde da noite. Quer eu esteja sozinho ou não. Não sei o que teria acontecido se aquelas pessoas tivessem colocado as mãos em mim, mas sei de uma coisa. Nunca mais quero encontrar essas pessoas, nunca mais. Véspera de Ano Novo, 1999. Quando eu tinha 13 anos, o início de um novo milênio aconteceu na véspera do Ano Novo. Enquanto as pessoas estavam temendo o pior com o bug do milênio, ou saindo para festejar e beber, eu estava sozinho em casa. Em 1996, meus pais se separaram e, a partir daí, se divorciaram, e minha mãe e eu nos mudamos do Oregon para o Tennessee com a melhor amiga dela. Na véspera do ano 2000, eu estava sozinho em casa, e minha mãe estava fora do estado. Isso não me preocupou, pois não era a primeira vez que isso acontecia. Sempre que eu chegava em casa, encontrava um bilhete no balcão da cozinha dizendo que eles tinham ido para a Flórida por alguns dias e que havia mantimentos na geladeira. Desde o divórcio, ela estava me deixando sozinho por longos períodos de tempo para ir à Flórida. Morávamos em uma rua relativamente tranquila, cercada por árvores e situada a alguns quilômetros da cidade, e eu conhecia a maioria das pessoas, se não pelo nome, pelo menos o suficiente para acenar e bater um papo, e nunca tinha tido um motivo para ter medo de ficar sozinho.
Na noite em questão, eu estava acordado até tarde assistindo à televisão. Lembro-me de que estava vendo o filme His Bodyguard no canal USA, e tinha a maioria das luzes da casa acesas, não porque estivesse com medo, mas porque, aos 13 anos, eu não estava preocupado com a conta de luz ou com a preservação do meio ambiente. Eu me sentia completamente seguro e protegido em minha pequena bolha doméstica. Enquanto assistia ao filme, continuei ouvindo sons estranhos do lado de fora, mas me lembro de ter pensado que provavelmente eram os vizinhos. Embora não fossem muito próximos, alguns deles estavam dando uma festa ou recebendo pessoas para o feriado. No entanto, mais ou menos na metade do filme, a energia elétrica da casa acabou repentinamente. Fiquei sentado no sofá por um minuto, meio que em pânico, porque era quase meia-noite e estava escuro como breu. Lembro-me de pensar que a energia deve ter acabado e que voltaria, então decidi sentar no sofá com meu cobertor e esperar. Alguns minutos se passaram quando ouvi um barulho na cozinha, onde fica a porta dos fundos. Meu coração começou a acelerar no peito, pois achei que parecia que a porta dos fundos estava sendo fechada. A porta dos fundos fica logo depois da sala de jantar, que é conectada à cozinha, que leva diretamente à sala de estar, onde eu estava sentado no sofá. Alguns segundos se passaram depois que ouvi o som, e eu estava esforçando meus ouvidos para captar qualquer coisa que não deveria estar lá. Cada ruído parecia subitamente ampliado. Quando passos soaram no chão, imediatamente saí do sofá e fiquei de quatro, rastejei em volta do puff e comecei a me mover o mais lenta e silenciosamente possível em direção ao espaço entre a poltrona e o sofá. Eu sabia que poderia me encaixar embaixo da mesa lateral e ficar completamente escondido pelo escuro e pelo puff, pois já havia brincado de esconde-esconde no escuro muitas e muitas vezes com meus amigos durante as festas do pijama. Eu estava quase lá quando os passos se tornaram mais evidentes. Pelo som, percebi que, quem quer que fosse, estava atravessando a cozinha em direção à sala de estar. Eles não estavam apressados nem nada, era como se estivessem apenas se movendo pela cozinha. Olhei para cima de onde estava agachado no chão e, para meu horror, havia uma silhueta escura parada no arco entre os dois cômodos. Para meu crédito, não gritei, mas entrei em pânico. Levantei-me imediatamente do meu esconderijo e corri pelo corredor, e acredito que só não fui vencido porque a pessoa que me perseguia teve de contornar o puff no escuro para me seguir. Fiz o que todas as crianças fazem quando estão com medo e contornei a porta da frente, o quarto de hóspedes, o banheiro e corri para a porta mais distante do corredor, meu quarto. Para ser sincero, eu provavelmente não teria conseguido destrancar a porta da frente e abri-la a tempo, pois ela ficava bem ao lado do sofá. Quando eu tinha 10 anos, ganhei um pássaro de aniversário. Ele era um amazona de testa azul, e eu o chamei de Boo, porque era outubro, perto do Halloween. Boo tinha uma gaiola grande de ferro, poderia ser de metal, mas era muito grande, resistente e tinha cerca de 2 metros de altura, e ficava no meu quarto, apesar do fato de que Boo, assim como eu, praticamente tinha o controle da casa sempre que queria. Essa informação se tornará relevante mais adiante na história. Quando entrei correndo no quarto, fechei a porta e a tranquei, mas a fechadura era simplesmente uma daquelas maçanetas que você pode abrir facilmente com uma faca de manteiga. Eu mal tinha conseguido fechar e trancar a porta quando a pessoa do outro lado bateu nela. Não tenho ideia do motivo pelo qual bateram, se foi para zombar de mim ou para me assustar, mas eu sabia em meu coração que minha pequena fechadura não impediria quem quer que estivesse do outro lado de entrar em meu quarto. Ela não impedia minha mãe de entrar quando estávamos discutindo e não resistiria à força bruta. Eu estava em pânico, à beira das lágrimas, quando a pessoa começou a rir. Era baixo, silencioso e, por isso, era ainda mais assustador. Não era uma risada maníaca, mas como se a pessoa estivesse realmente se divertindo. Foi a risada que realmente me assustou, e eu comecei a chorar muito, histericamente, e a olhar em volta do meu quarto para descobrir o que eu poderia fazer. Foi quando percebi que a gaiola do Boo se encaixaria quase perfeitamente entre a porta e a parede do meu armário. A gaiola se moveu silenciosamente no meu piso acarpetado, mas quando a empurrei para o lugar, ela raspou contra a porta e alertou quem quer que estivesse do outro lado que eu estava tentando me barricar, porque de repente eles se jogaram na minha porta, e era possível ouvir o som da madeira se estilhaçando e a maçaneta sendo torcida violentamente. Boo, que havia sido acordado pelo movimento, começou literalmente a gritar e a bater as asas. Talvez eu tenha gritado com ele, mas, sinceramente, não me lembro de ter gritado, só me lembro de ter ficado extremamente assustado. Aterrorizada, rastejei para debaixo da minha cama no sofá, um beliche com um futon na parte inferior, de metal, e esperei. Vários minutos se passaram e a pessoa finalmente parou de atacar minha porta. Boo continuou gritando mesmo depois de ter parado.
Embora o fato de estar embaixo da cama não me desse a sensação de segurança, não saí debaixo dela porque simplesmente não tinha para onde ir. Pensei em tentar sair pela janela, mas tinha medo de que ele esperasse, portanto, estivesse me esperando do outro lado, além de estar a vários metros do chão, pois a casa foi construída sobre uma fundação elevada. Lembro-me de ter ficado deitado embaixo da cama, apavorado, pelo que pareceram horas. Devo ter adormecido, pois acordei na manhã seguinte com a luz do dia. O medo do que aconteceu voltou assim que me dei conta de onde estava e por quê, e com medo de que quem quer que estivesse em minha casa ainda estivesse lá, decidi rastejar pela janela e correr para um vizinho, já que era dia lá fora e, portanto, senti menos medo. Rastejar pela janela é muito mais difícil do que parece, e não o fiz com muita elegância, pois eu não era, e ainda não sou, o ser humano mais coordenado. No entanto, assim que me levantei, percorri a casa com cuidado e foi quando percebi que a porta dos fundos estava aberta. Assustado, mas me sentindo mais corajoso agora que estava do lado de fora e que era de manhã em vez de uma noite escura como breu, subi os degraus dos fundos e dei uma olhada para dentro. Não vendo nada fora do comum, de nenhum homem aterrorizante olhando para mim, basicamente, decidi entrar. Olhando para trás, me encolho ao pensar em como isso poderia ter sido estúpido e que eu gostaria de ter dito ao meu eu mais jovem para tomar a atitude mais inteligente e buscar ajuda, mas, felizmente, não havia ninguém dentro da casa. Fiz uma verificação aterrorizante e emocionante de cômodo a cômodo, procurando nos armários embaixo das camas, atrás do sofá, em qualquer lugar que eu achasse que uma criança pequena pudesse caber. Até arrombei a fechadura do quarto da minha mãe para poder verificar, e depois a tranquei novamente. Quando tive certeza de que não havia ninguém lá, voltei para trancar a porta dos fundos, que eu havia deixado aberta para o caso de precisar fugir, e notei que a caixa de disjuntores na parede oposta estava aberta. O interruptor principal havia sido acionado. Liguei-o novamente, tranquei as duas fechaduras da porta dos fundos, verifiquei todas as janelas e a porta da frente e liguei para minha mãe, onde mais uma vez comecei a chorar histericamente. Ela ligou para um colega de trabalho, que veio e ficou o dia inteiro comigo enquanto eles voltavam de carro. Depois disso, minha mãe ainda fazia viagens aleatórias para a Flórida, mas eu sempre ia com ela dali em diante. Portanto, pessoa louca e risonha que invadiu minha casa na véspera de Ano Novo, por favor, nunca mais nos encontremos. Espero sinceramente que nenhuma outra jovem tenha tido que conhecê-lo também. Não sei se você era apenas um vizinho bêbado, mas você me aterrorizou naquela noite. Eu tinha medo de ficar sozinha quando minha mãe estava trabalhando e, até hoje, ainda fico com medo quando estou sozinha em casa, pensando demais no que faria se alguém entrasse e onde me esconderia. Quando meus gatos fazem barulho do nada, eu imediatamente investigo por medo de que alguém esteja tentando entrar. Observação: minha mãe teve que me ajudar a me levantar de volta para a janela do meu quarto para que eu pudesse tirar a gaiola do canto entre a porta do meu quarto e o armário. Nunca mais tivemos outro incidente na casa e, um ano depois, nos mudamos para um apartamento na cidade.